nosso consultor jurídico da Farsul, o Frederico Bus, está na linha e está em vídeo conosco também, nesta manhã de sábado. Muito prazer em recebê-lo no nosso Conexão, Frederico. Bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes do Conexão, doutor Odacir, doutor José Carlos Pires. Um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um monte de assunto para tratar contigo. A gente levaria, eu acho que o dia inteiro. Mas vamos tentar ser sucinto. Eu quero te perguntar já de cara sobre essa questão da nova lei dos pagamentos de serviços ambientais, que é algo, doutor Frederico, que ainda suscita dúvidas aí no pessoal. Nos explique o que é essa lei, como é que vai funcionar, quem tem que pagar o que aí? Não, essa lei foi publicada agora dia 14 de janeiro, uma lei que instituiu a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. A ideia da lei é estimular a preservação, aliás, preservação que já ocorre, né, em larga escala no agronegócio, mas a lei ela pretende estimular ainda mais a manutenção de áreas de preservação e estabelece que aqueles que aderirem a este Programa Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais serão remunerados. Assim, por exemplo, produtores que têm grandes áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal em sua propriedade, poderão receber, né, aderir a este Programa Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, cumprir uma série de requisitos previstos na lei e obter uma remuneração, pagamento pela manutenção dessas áreas. Esses pagamentos poderão vir tanto do poder público, como também através de entidades privadas, inclusive internacionais. É uma lei realmente que deve ser saudada, né, foi muito bem-vinda, mas ela ainda carece de algumas regulamentaçõe, dentre as quais os critérios exatos que serão, pelos quais serão ressarcidos esses serviços ambientais, essas preservações, né, como que vai ser pago, mensurado isso economicamente, e também detalhar as fontes de recurso. Então, é uma lei importante, positiva, mas que deve ser regulamentada no decorrer desse ano para fins de ser colocada efetivamente em prática. Eu gostaria que o senhor ampliasse mais sobre duas legislações aí que foram aprovadas, me parece que agora no fim do ano, e que acredito que uma tenha link com a outra, que é a questão da recuperação judicial do produtor rural e principalmente essa decisão do Supremo da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Discorra sobre isso, doutor, por favor. Sim. Vou começar pela decisão do Supremo. No último dia 18 de dezembro, no último dia de expediente do Supremo, o Supremo concluiu um julgamento acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. O que é a pequena propriedade rural? É aquela área imóvel rural que tem até 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal ele é fixado pelo INCRA, varia de município para município, de acordo com a vocação do município, a vocação agrícola. No Brasil, varia entre 5 e 110 hectares o módulo fiscal. Então, esta é a pequena propriedade rural, que tem até 4 módulos fiscais. E nós temos um dispositivo na Constituição que prevê que essa propriedade, quando ela é explorada pela família, isso é importante, quando ela tem que ser uma exploração familiar, ela é impenhorável. Só que os tribunais, enfim, é uma matéria já longamente discutida pelos tribunais, mas havia algumas questões divergentes e o Supremo Tribunal Federal apreciou essa matéria em sede de repercussão geral, ou seja, isso agora se aplica a todos os processos em andamento no país, e definiu que a pequena propriedade rural, desde que explorada pela família, com até 4 módulos fiscais, independentemente de ser composta de mais de uma matrícula, que tinha essa dúvida, mas se é uma propriedade com várias matrículas, se enquadra? Não se enquadra? Não, se enquadra, não interessa quantas matrículas são. Se tem uma área de até 4 módulos fiscais, é explorada pela família, e a dívida é decorrente da atividade produtiva, ou seja, dívida de crédito rural, enfim, ela não poderá ser objeto de penhora. Então, foi essa a decisão do Supremo, que ela deve ser saudada, mas também é um ponto que cabe uma reflexão, pelo menos da minha ótica, porque eu sempre penso sobre a ótica do produtor. Enfim, tem um ponto positivo que
livra essa propriedade da penhora. Porém, vamos ter que ver como se ocorrerá agora, por exemplo, pequenos produtores que têm somente uma propriedade, esta pequena propriedade. Como que ele fará para acessar financiamentos? Logicamente, a instituição financeira não aceitará mais esse imóvel rural em garantia, porque, enfim, ele é empenhorável. E o Supremo deixou claro que mesmo no caso de que ele seja oferecido como garantia no crédito rural, mesmo assim a impenhorabilidade incide. Então, enfim, são desdobramentos que virão e teremos que observar agora já nos próximos financiamentos aos agricultores rurais familiares. O doutor Tancredo Neves, Zé, que o Zé conheceu, sempre se referia à política e à dinâmica dela às nuvens, né, que se movem muito rápido. Com as leis, me parece que também não é diferente, pelo menos em relação às decisões, né, doutor Frederico? E aqui eu me lembro de Fundo Rural, eu me lembro de Plano Collor, eu me lembro de outras questões relacionadas a indígenas, a questão ambiental. E essas mudanças acabam gerando uma insegurança também para o próprio produtor, que às vezes ele não sabe onde é que ele está pisando, né? E a gente tem esses julgamentos pendentes agora no STF também. Será que vai ser despachado em 2021 definitivamente ou não? Olha, nós esperamos que sim, porque o Fundo Rural, eu já posso dizer que, podemos dizer que é uma verdadeira novela que se arrasta desde 2010, porque em 2010 o STF, de forma unânime, julgou inconstitucional o Fundo Rural do produtor rural, empregador rural, pessoa física. Em 2012, novamente, 11-0, julgou inconstitucional, reiterou. Nesse meio tempo, logicamente, milhares de ações judiciais pelo país, os produtores obtendo decisões judiciais favoráveis para não pagar o Fundo Rural, até que em 2017 o STF se reúne novamente e por 6-5 julga que é constitucional. Então, daí que sai esse famoso passivo do Fundo Rural. Teve aquela lei que possibilitou parcelamento com descontos, a Farsul trabalhou exaustivamente nisso, tem grande parcela daquela lei se deve ao trabalho da Farsul. Porém, há produtores que permanecem com esses débitos. Agora, no ano passado, a Receita Federal começou a notificar os produtores para cobrar contribuições em atraso, com multas, juros, enfim. Agora, no ano passado, em metade do ano passado, o STF voltou a julgar esta matéria. Novamente, o Fundo Rural veio à pauta. O julgamento foi interrompido com 5-5, ou seja, 5 votos pela constitucionalidade e 5 votos pela inconstitucionalidade. E, na época, o presidente era o ministro Dias Toffoli, ele estava com problemas de saúde, e então o julgamento não foi concluído, e ele está com o ministro Dias Toffoli para apresentar o voto que vai definir essa questão do Fundo Rural, se é constitucional ou não é constitucional. Se espera que essa definição ocorra ainda neste ano. Outro ponto é a questão do Plano Collor. O Plano Collor, que tem uma ação civil pública de âmbito nacional, que tramita já desde 98, 97, se não falha a memória. O STJ, em 2014, julgou favorável, reconheceu o direito à restituição. Porém, desde lá se arrastam recursos e agora a União, o Banco do Brasil arguíram uma questão relativa à abrangência da decisão, contestando, defendendo que a decisão não poderia abranger todo o território nacional, e esse assunto também está pendente de análise por parte do STF, e se espera que isso também ocorra neste ano. E a questão indígena também, né? Sim, pois é, a questão indígena, por enquanto, não tem se falado muito, e na nossa região também não é um problema, em Camaquã, São Lourenço, minha cidade, não é um problema muito pulsante, mas é um problema bastante grave ali no norte e noroeste do nosso estado, aquela região Passo Fundo, Erechim. Ali nós temos grandes áreas pretendidas pelos indígenas, objetos de ações demarcatórias. Esse caso também foi julgado pelo Supremo lá em 2010, e o Supremo decidiu estabelecer uma série de requisitos para as demarcações das áreas indígenas, dentre as quais a questão do marco temporal, ou seja, que somente aquelas áreas ocupadas pelos índios em 5 de outubro de 88, que é a data da Constituição, somente estas áreas poderiam ser demarcadas. Porém, esse julgamento não foi em sede de repercussão geral e voltou à pauta do Supremo agora. Está pré-agendado esse julgamento para abril. Há uma forte pressão de ONGs, de
enfim, dessas entidades que defendem os indígenas. Também a CNA, a Farsul acompanham esse assunto com atenção, porque é preocupante se houver alguma reviravolta nessa questão do marco temporal. É um grande temor, porque, enfim, hoje em dia temos um governo que não há um apreço por tocar demarcações de áreas indígenas, mas, enfim, os ventos mudam, amanhã depois vem um novo governo, isso é um ato que compete ao executivo, amanhã depois vem um novo governo que pode novamente dar impulso a essas demarcações indígenas. Então é importante que, independente do executivo, o judiciário promova, mantenha a segurança jurídica nesta questão para que o produtor rural não fique, né, aos ventos de quem está sujeito aos ventos e ao caráter ideológico de quem está no poder. Ô, doutor, o senhor tem acompanhado aí como consultor da Farsul essa batalha aí dos produtores para tentar reverter essa questão aí da FEPAM e da antropicidade. Aqui, a quantas anda isso aí, doutor Frederico? Tem uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Essa ação ela está tramitando já há 5 anos, onde se discute essa questão da antropização das áreas de pecuária no bioma Pampa. É uma ação que já tramita, já vai fazer agora 6 anos, está em fase de coleta de depoimentos, enfim, estão sendo ouvidos especialistas do setor, né, teremos prova pericial, enfim, é um processo que ainda se tramita em primeiro grau, né, nem chegou ao tribunal ainda, e vai definir essa questão que é de grande importância para todos os produtores rurais do bioma Pampa. O que significa a perda de área também, e perda de área, inclusive, em valos que foram criados depois e que não tem nada de antrópico, né? Então, essa visão distorcida aí infelizmente, sempre com a tendência a prejudicar o produtor, né, doutor? E também o seguinte, Alex, é claro que agora é um assunto um pouco diferente, mas essa questão ambiental, por exemplo, o Código Florestal de 2012, ele foi amplamente debatido. Eu tive uma oportunidade, há uns 2 anos atrás, de conversar com o deputado Alto Rebelo, que foi o relator do código. E ele falou, enfim, ele mesmo dizendo, ele participou de centenas de audiências públicas. Aqui no Rio Grande do Sul ele conhece tudo, ele conhece o Rio Grande do Sul detalhadamente. E a ideia do Código Florestal era o seguinte, é a segurança jurídica. E onde o homem está, onde o homem já produziu, já tem a sua atividade, ali ele permanece. Não vamos retroceder para tentar recompor áreas que estão há décadas sendo exploradas. Então, por conta desse intuito, o Código prevê a questão da área consolidada e determina que áreas consolidadas, ou seja, aquelas antropizadas até julho de 2008, enfim, são áreas consolidadas, seguem sendo produzidas, devem permanecer. Não há que se falar em tentar restaurar banhados de 60 anos atrás, como por vezes se vê, tá entendendo? O Código Florestal ele foi claro e veio justamente para trazer essa segurança jurídica, tanto ao produtor rural, como também para o órgão ambiental e a sociedade. Enfim, essa segurança jurídica não é só para o produtor, mas para todos. Ô, doutor, até uma pauta a gente fazer uma entrevista com o Aldo Rebelo, viu, Zé Carlos? Que, aliás, é do PC do B, mas é um cara de uma visão assim. E outra coisa, conhece história, né, Frederico? Conhece história. Exatamente. Eu acho que a tese dele ele fez aqui na faculdade, acho que ele fez no Rio Grande do Sul. Ele tem uma relação muito forte. Precisa também fazer uma entrevista com o ministro Salles, viu? Salles olha, eu vou dizer assim, ó, é moço, é um rapaz, é jovem, entendeu? Mas com uma cabeça muito boa. E é o Cristo do governo, né? Bom, era antes do Pazuello, né? E o Pazuello agora assumiu a liderança. As ONG em cima dele, né? Direto, né? Pra gente concluir esse bom bate-papo aí, Frederico, nós temos um abacaxi aí pela frente, que são os contratos futuros da soja, né? E aí tem gente que já vendeu soja até 2022, é uma coisa impressionante. 60% da soja já foram vendidas. E aí, amigo? E se não conseguir entregar o produto como ele tem que ser, se as coisas mudam, né? Como é que faz? Bom, aí são duas questões. Primeiro,
Tem os casos, como ocorreu já no ano passado, porque esse ano passado tivemos uma forte estiagem na safra de verão, 2020, 2019 e 2020. Então tem as situações do produtor que prometeu entregar a soja e não tinha o produto. Não tinha o produto porque, enfim, teve perda de 60%, 70%, 80%. E não tinha quantidade de produto suficiente. Bom, aí é uma situação na qual o produtor deve comprovar essas perdas junto à outra parte e buscar uma negociação, tem razões jurídicas para isso. Outra situação é o produtor que vendeu a soja a um determinado preço, por exemplo, vendeu a 70, e quando ele vai entregar, a soja está 150. Bom, aí é uma outra situação, o produtor tem a soja, mas questiona entregar essa soja pelo mesmo preço, e aí há teses jurídicas, há uma tese bem conhecida no nosso ordenamento jurídico, que é a teoria da imprevisão, ou seja, quando um contrato tem uma execução, ela decorre no tempo, tem um lapso entre firmar o contrato e cumprir este contrato, e se nesse meio tempo há um acontecimento extraordinário, imprevisível, pode suscitar uma alteração nessas condições contratuais. Mas nesse caso específico da variação de preço da soja, nós já tivemos isso em outros anos, claro que não com essa larga diferença que tivemos no ano passado. Porém, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já analisou essas questões e decidiu que, nesses casos, não se aplicaria a teoria da previsão, ou seja, julgou desfavorável ao produtor. Nós tivemos, claro que há decisões no sentido de que determinam revisão de tribunais de justiça de Goiás, Mato Grosso, porém, quando esta matéria chegou no STJ, ele entendeu que o contrato deve ser cumprido, porque neste caso não se aplicaria a teoria da imprevisão, enfim, porque essa variação, tanto a variação de preço do produto como variação cambial, enfim, são riscos da atividade. Isso deve ocorrer tanto quando a soja varia para cima, como se ela varia para baixo. Por exemplo, se o produtor prometeu vendeu a 70 e quando ele for receber, fazendo um exemplo, tivesse 40, quando ele for entregar, também não há possibilidade de revisão por parte da outra parte. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, aí tem muito a ver também com a questão da moeda. A maior parte, logicamente, dos produtores vendem em reais, né? Mas daqui a pouco se vende em dólares, claro que aí cada um vende da forma como quiser, né? E existe uma parcela que é protegida por isso, doutor? Ou no contrato existe algum mecanismo dentro de alguma série de contratos aí que dê essa proteção para o produtor que vende para o mercado futuro? Por exemplo, a questão da moeda, tu vai vender em dólar, não vai ter problema, né? Uhum. Não, o produtor, é que essas questões, tanto a variação cambial como a variação do preço da soja, ela tem, como eu falei, são riscos da atividade, assim pelo menos decidiu o STJ. Enfim, se houver um descumprimento, o contrato prevê, enfim, se o produtor não puder entregar ou não quiser entregar, vai pagar determinada multa, vai, por vezes, dependendo, pode arcar com perdas e danos, porque, enfim, temos que pensar que quando o produtor promete entregar o produto por uma empresa, essa empresa, logicamente, ela já também tem o seu compromisso de repassar, né, para outras empresas, então é toda uma cadeia. Então há também essas previsões de perdas e danos e multas. Então, eu recomendo muita cautela ao produtor, mas cada empresa tem uma forma de contrato, tem as cláusulas específicas de como se operam eventuais rescisões ou descumprimentos parciais ou totais. Então, o produtor deve tomar muita cautela nessa situação. É uma análise que deve ser feita tanto do ponto de vista jurídico, como também eu penso comercial, porque, enfim, no momento que o produtor optar por esse litígio, é uma relação comercial que de repente provavelmente ficará abalada, então é algo que tem que ser visto com muita cautela. E não só para a soja, agora para o arroz também. O arroz está virando commodity internacional, né? E aí é bom também sem o dúvida, pessoal é o mesmo raciocínio se aplicar ao arroz e poderemos ter as mesmas discussões, né, já nesta safra. Doutor Busa, eu quero lhe agradecer muito. Está em São Lourenço Sul? Não, estou em Xangri-Lá. Xangri-Lá está na praia, pô. Podia estar na praia agora, lá, tá conversando com nós aí. Mas está um sol
maravilhoso aqui, tá aquele mormaço quente, ainda acho que vai dar para aproveitar uma praia até o meio-dia antes da chuva. Agora, verão não tem como aquela brisa do mar, né, doutor? Não adianta, né? É verdade, a nossa lagoa verdade. aqui que é maravilhosa, mas a brisa do mar, aquele arzinho assim... Não, mas a brisa da lagoa é muito boa. Sabes, né? Aquele negócio a brisa da lagoa também, corpo, eu sou de São Lourenço do Sul, e não esquece. Nós estamos mudando o nome, né? Concordo, a brisa da lagoa também o Zé diz que a praia mais bonita que tem na lagoa é Arambaré, que ele diz que agora é Arumbaré. É Arubaré, nós estamos mudando o nome, né? Porque é muito parecido com Aruba, né? O Frederico vai dizer que é São Lourenço, logicamente. Há controvérsias. Não, depois que o ex-prefeito lá de Turuçu, não sei se é ex ou é atual... Da Selmira? Não, é o adversário dela. Ele descobriu que Turuçu tinha praia também, tinha um pedaço da lagoa, e disse, eu entreguei tudo, né? Tem sim, tem. É uma ponta lá perto, entre São Lourenço. É uma coisinha de uns 5 quilômetros. Mas tem. Obrigado, amigo. Um grande abraço. O Nestor Rain está te tratando bem, né? Sim, meu querido colega e amigo. Então tá bom. Sempre juntos. Eu só queria aproveitar e mandar um abraço para o meu diretor, Francisco Chardon, Dr. Chardon, com quem eu tenho o privilégio de conviver e aprender lá na Farsumo. Queria transmitir aqui, aproveitar um forte abraço pelo aniversário dele hoje. Bem lembrado, bem lembrado. Um abraço, doutor Frederico Bus. Abraço, tudo de bom aí. Obrigado. Eu que agradeço.